Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Laiane e hoje eu quero propor uma reflexão rápida e breve sobre um assunto que faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre errar. E eu trago esse assunto à tona justamente quando a gente tem várias discussões dessa natureza no horário nobre da TV aberta. Quem assiste ao BBB ou teve acesso à internet nas últimas semanas, provavelmente viu alguma discussão sobre alguém que errou, alguém que reconheceu seu erro, ou alguém que não sabe que errou, o que só evidencia que errar faz parte da vida. A gente faz isso, as pessoas fazem isso. A gente erra com a gente erra com os outros e os outros erram com a gente também. Parece algo que é óbvio e até clichê, né? Dizer que errar é humano. Mas na real, às vezes a gente não se sente dessa forma. Errar faz parte do nosso processo e do processo de todo mundo. Mas a gente não consegue naturalizar isso. A gente costuma ser muito cruel quando a gente erra ou com quem erra. E é interessante observar como algumas pessoas são mais tolerantes com o outro do que consigo mesmo. A gente tem a tendência a ser compreensivo com o outro e muitas vezes até se dispõe a ajudar as pessoas nesse processo de aprendizagem. Mas quando é a gente que erra, como que a gente costuma lidar com esse fracasso e com essa frustração? Como que a gente se comporta quando a gente está aprendendo alguma coisa? E se você for como eu, com certeza você precisa aprender a lidar muito melhor com essas questões. Eu costumo ser muito cruel comigo quando eu percebo que eu errei, que eu pisei na bola, ou que simplesmente não sei alguma coisa, eu não sei fazer algo. Isso torna meus processos de aprendizado muito mais dolorosos e difíceis, porque eu me frustro, eu me saboto, eu me deprecio, simplesmente porque eu estou aprendendo alguma coisa. E errar costuma trazer muita vergonha para quem erra, né? Aquela sensação de incapacidade que a gente tem, de inferioridade. Porém, todo mundo que está passando pelo mundo precisa lidar com as mesmas questões, porque ninguém sabe viver. Todo mundo está aprendendo a existir, está aprendendo a se conhecer e está aprendendo a lidar com os outros. E num universo que todo mundo é diferente, que cada um pensa de uma forma, que cada um se comporta de um jeito, tem ali sua própria trajetória para ser o que é, com certeza, uma hora ou outra, a gente vai se esbarrar em alguém e vai se machucar ou vai machucar essa pessoa. A gente vai errar com os outros, né? Da mesma forma que no processo de autoconhecimento, muitas vezes a gente se confunde, a gente se perde e a gente erra com a gente escolhe mal, né? A gente passa uma vergonha. Tá todo mundo confuso, né? Ninguém tem as respostas. Então a gente precisa entender que o erro vai acontecer e ele faz parte desse processo. É como quando uma criança está aprendendo a andar, né? Ela dá uns passos, ela cai, ela se levanta, ela cai de novo. E ninguém pede para que aquela criança saiba de cara como andar. Da mesma forma que ninguém pode exigir da gente que a gente saiba de cara como viver. Então, ninguém pode pedir que a gente tenha uma trajetória perfeita, impecável pela vida, se a gente não sabe como fazer isso, se a gente também está aprendendo. É claro que a gente pode aprender com os erros dos outros, mas a gente também vai cometer os nossos próprios erros para que isso sirva de lição para outras pessoas. Então, pensando sobre esse assunto, eu comecei a refletir sobre o pavor que eu tinha de errar. A necessidade que eu tinha de ser perfeita, de sempre saber como fazer, né? Isso me consumia e até me desumanizava, porque eu tentava me passar como uma coisa sem defeitos e não uma pessoa, né? E eu precisei passar por um processo onde eu precisei aprender a errar. Isso era curioso para mim, é curioso pensar assim, porque eu, como professora, eu entendo a necessidade de aprender a aprender,
Mas aprender a errar, para mim, foi uma novidade. E aí, mais uma vez, volto no que eu falei no início. Muitas vezes a gente tem mais compaixão e mais paciência com o erro dos outros do que com os nossos próprios erros. Porque eu, dentro de sala de aula, que convivo com esse ambiente de avaliar, de corrigir, né, de erros e acertos, eu consigo enxergar que o meu aluno que erra, ele está num caminho, ele está num processo, mas aquilo ali não se aplicava a mim. Aquilo só se aplica para as outras pessoas. Por que eu tinha que ser tão cruel comigo quando a errada era eu? Então, entender que eu estou no meu próprio processo, que eu tenho o meu próprio tempo e que os erros não invalidam as minhas conquistas foi um desafio. Então, eu precisei entender que se eu consigo ser compreensiva quando outra pessoa erra e que se eu posso perdoar as pessoas que erram comigo, os outros também podem me perdoar, né? Eu também tenho esse direito de não saber, ou de não fazer correto, ou de não escolher certo. Então, entender que eu mesma posso me perdoar e pegar mais leve comigo foi muito importante na minha trajetória. E também entender que eu devo, inclusive, errar para poder aprender com isso e para poder ensinar os outros a partir das minhas vivências, assim como as outras pessoas também me ensinam a partir das vivências e dos erros dela. Outra reflexão importante que a gente precisa fazer sobre esse tema é que somos nós quem colocamos o julgamento, o peso do julgamento sobre essas atitudes, do que é certo ou errado e do que é positivo ou do que é negativo. Porque o erro, ele é uma experiência, assim como o acerto, né? Na nossa trajetória, nós vamos viver os acertos e viver os erros também. A gente vai machucar alguém uma hora ou outra, né? Vai pisar na bola uma hora ou outra, vai estragar tudo, né? Vai passar uma vergonha, vai perder uma oportunidade boa, vai escolher mal e vai escolher errado. É a vida. E a gente precisa ser honesto sobre isso, precisa manifestar nossas vulnerabilidades, porque as pessoas se conectam com a gente quando a gente é honesto. Ninguém se conecta com alguém que é perfeito e é intocável, né? A gente se conecta quando a gente vê gente agindo como gente, né? Gente que erra também. Mas entender essa questão de que a gente vai errar, de que a gente vai pisar na bola, não é também um passe livre para a gente sair fazendo besteira. Porque a principal lição que o erro ensina para a gente é a não fazer aquilo de novo. A partir do momento que a gente sabe que aquilo é errado, ou a gente sabe que aquilo tem uma consequência ruim, e a gente decide fazer, a gente já não está mais errando. A gente está escolhendo uma forma de viver. A gente está tomando uma decisão. Isso não é erro. E entender o erro também é estar preparado para viver conforme as consequências do que a gente escolheu e do que a gente errou, né? É se responsabilizar por aquela atitude e viver aquilo que vai vir depois disso. O que a gente planta é o que a gente colhe. Então, erguer a cabeça e lidar com a consequência do seu erro, se responsabilizando e entendendo que aquela atitude não foi legal, ou que aquela escolha não foi legal, ou aquela forma de tratar alguém não foi legal, é um passo muito importante para a gente não tornar a fazer aquilo ali que a gente fez. Então, eu não estou aqui para enaltecer o erro, né? Mas o erro acontece. E é isso. A gente aprende com ele e supera. Ou a gente perdoa e segue em frente. Uma música que eu gosto muito diz o seguinte: errou, conserta, volta pro tom e segue o baile. E é isso. Errar é uma oportunidade de fazer diferente depois. Então essa foi a reflexão rápida de hoje. Se você gostou do episódio, deixa um comentário pra gente, deixa seu like, conta pra gente como que você lida com os seus erros, compartilha com seus amigos. Nós estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast e até a próxima.